Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar agora para vocês sobre o movimento feminista, dando sequência aí às nossas aulas sobre movimentos sociais, tá? Então, pessoal, primeira coisa aqui para falar sobre essa questão do movimento feminista é a gente pensar na condição das mulheres ao longo da história. Porque é o seguinte, houve um período da história onde as mulheres supostamente foram mais dominantes que os homens. E quando foi isso? Foi numa fase chamada matriarcado, que aconteceu ali na transição da idade do Neolítico para a idade dos metais, né? Então isso daí, basicamente, um pouquinho antes de começar a história, assim, propriamente dita, né? Nós tivemos esse domínio aí, né? Por quê? Porque tem a questão da invenção da agricultura e o que se atesta aí é que provavelmente as mulheres inventaram a agricultura, então elas tinham poder sobre os homens, né? Então os homens acabaram assumindo aí basicamente o domínio depois que eles acabaram desenvolvendo as práticas religiosas, né? E aí eles acabaram desenvolvendo aí essa relação de domínio sobre as mulheres, né? Mas antes disso foram as mulheres que tiveram ali um predomínio. Bom, mas varia muito de sociedade para sociedade também, porque em algumas sociedades, mesmo na antiguidade, as mulheres não eram subjugadas pelos homens como em outras. Então, por exemplo, se a gente pegar lá o caso clássico de comparação entre Atenas e Esparta, então Atenas tinha realmente ali um domínio dos homens sobre as mulheres, mas em Esparta elas eram mais livres, né? Então elas podiam participar da administração do lar, elas circulavam livremente pela cidade, coisa que em Atenas não era possível, né? Não acontecia. Bom, isso é um exemplo. Se a gente pensar também nas sociedades africanas, né? Então, por exemplo, as sociedades, por exemplo, se a gente pensar lá nos Zulus do século XIX, os Zulus eles tinham uma participação das mulheres, né, no exército, da mesma forma que os homens, então assim, não tinha essa diferença tão grande, né? Se a gente pensar, por exemplo, aqui na questão aí das religiões que vieram da África, né, que vieram aí com os povos africanos, então as mulheres elas têm uma preponderância, né? Se a gente pensar no candomblé, por exemplo, né, as mulheres elas têm ali uma preponderância, né? Mas enfim, ao longo da história varia bastante essa situação, mas o que a gente vai falar aqui é do movimento feminista, né, que aconteceu aí ao longo da história. Se a gente pensar também, tem alguns exemplos aí de mulheres importantes aí que, enfim, se destacaram, mesmo em épocas aí que as mulheres eram subjugadas. Por exemplo, se a gente pensar na Hipátia de Alexandria, né, que foi uma filósofa da antiguidade, né, então é um exemplo. Se a gente pensar, por exemplo, na Joana d'Arc da França, que é um exemplar aí de que lutou na guerra, né, contra a Inglaterra, a Guerra dos 100 Anos, né, participou ali, foi uma das responsáveis por ali fazer surgir um espírito, né, de luta aí dos franceses para vencer os ingleses naquela guerra. Então assim, tem exemplos aí na história de mulheres que realmente transformaram a história, mesmo em condições aí que não eram as melhores possíveis, né, em comparação com a situação dos homens. Bom, o que acontece, pessoal? Então, nós temos aí, já chegando ao século XVIII, na verdade aí o fim do século XVIII, a gente vai ter alguns movimentos, mas antes de falar disso, é importante a gente falar também de uma coisa que sempre gera controvérsia, né? Que é a questão do 8 de março, né? Que é o Dia Internacional da Mulher, né? Nos últimos anos aí tem se gerado muita controvérsia, porque sempre há aquelas discussões quando vem o dia 8 de março, para dizer, quando foi o ano realmente assim que teve essa movimentação das mulheres, que aí deu origem ao 8 de março, enfim. Tem textos aí que falam de 1857, tem outros textos que falam de 1911, já tem textos que falam de 1909, mas enfim, o que é mais sólido é que em 1917 o movimento das mulheres foi estopim para a Revolução Russa acontecer, e foi o 8 de março pelo nosso calendário aqui ocidental. No calendário dos russos era dia 23 de fevereiro, porque naquele ano de 1917, é sempre importante lembrar, ainda havia diferença entre o calendário russo e o calendário ocidental, em 13 dias. E como o mês de fevereiro naquele ano terminava no dia 28 de fevereiro, então se a gente fizer a conta, 23 de fevereiro vai dar 8 de março aqui. Então foi o movimento das mulheres que deu estopim
para a questão aí da derrubada do czar, né, para ele abdicar do poder, né? Então essa confusão sobre as datas sempre acontece. Então, para deixar claro, a data mais sólida aí é de 1917, né? Nós temos aí uma imagem das mulheres lá em Petrogrado, né, se movimentando, e aí acabou gerando aí a queda do czar, né? Então foi o estopim da Revolução Russa, né? Bom, pessoal, aí esse movimento aí de 1917, né? Como é que nós chegamos até aí? Bom, primeira coisa, a gente tem que pensar na Revolução Francesa, tá? Porque é o seguinte, o que acontece na Revolução Francesa? Na Revolução Francesa nós temos lá o movimento contra o antigo regime, os girondinos e jacobinos acabam chegando ao poder, né? E vai ter um momento ali que os jacobinos estão realmente assim com poder para eles, né? O que vai ocorrer? Tem um momento ali que Robespierre lidera o processo, tá? Em 1793 ele estava ali com bastante poder. E nós teremos, pessoal, uma reivindicação que vai ser de uma mulher, né, que é a mulher chamada Olympe de Gouges, que na verdade o nome dela real era Marie Gouges, né? Então ela era uma mulher que escrevia, né, que era letrada, era educada, e vai começar a reivindicar os direitos para as mulheres, né, principalmente o direito ao voto. Também vai falar sobre o direito ao divórcio, mas principalmente naquele momento o direito ao voto. Só que muitos homens ali vão ficar contra na época, inclusive Robespierre, né? O que vai acontecer, né? Numa peça de teatro ali, por exemplo, vai chegar um momento que o Olympe de Gouges vai dizer por que as mulheres não acordam, né? E vai começar a mandar cartas ali para o Robespierre, criticando a atuação dele porque não escrevia os direitos para as mulheres serem iguais aos homens, né? E aí o que vai acontecer com ela? Qual vai ser o destino da Olympe de Gouges, né? Então tá aqui a foto dela, né? É uma imagem bem conhecida, na verdade é uma pintura, né, sobre ela. Nós temos aí ela reivindicando a declaração dos direitos da mulher e da cidadã. Vai acontecer, pessoal, dela ser guilhotinada, tá? Então ela vai ser mandada para a guilhotina. E aí vai ter uma frase dela, uma outra frase importante, que na hora que ela está subindo para ser guilhotinada, né, lá na Praça Central, em Paris, ela vai dizer, né, se a mulher pode subir ao cadafalso, então ela também tem o direito de subir à tribuna. Ou seja, se a mulher pode ser guilhotinada, então ela também poderia ter o direito, né, de participar da política, né, de votar, enfim, é isso que ela quer dizer. Mas esse foi o destino dela, ela acabou sendo guilhotinada aí em 1793. Bom, também tem uma mulher que vai lutar aí pelos direitos das mulheres, que vai ser a Mary Wollstonecraft, tá? Então tá aqui uma imagem dela. Qual vai ser a ideia dela, né? O livro dela aí que vai surgir, que é a Reivindicação dos Direitos da Mulher. Então também basicamente aí a mesma reivindicação. Então a questão do voto, né? Vai ser forte aí também, tá? Então esse direito político, que é o que ela quer. Então é uma semelhança que ela tinha com a Olympe de Gouges, tá? Bom, o que nós temos em comum aí, pessoal, nessa época, do feminismo, nessa época? Então, entre o fim do século XVIII e início do XIX, os eixos vão ser esses, então. Então, a educação das mulheres, né? Vai ser uma pauta que elas vão querer que as mulheres sejam educadas de forma geral, com as mesmas oportunidades que os homens, né? Então, isso vai ser uma das pautas. Outra pauta vai ser o direito ao voto, como eu já venho falando aqui, que é uma coisa das mais que as mais vão lutar a respeito, né? E também a igualdade no casamento, né? Que as mulheres pudessem principalmente dispor das suas propriedades, né? Porque muitas vezes o que acontece? Alguma mulher herdava algo do pai, mas só que ela não tinha o direito de usar. Quem usar era o marido, né? Então, dentro do casamento, os direitos eles eram desiguais. Os homens tinham mais direitos do que as mulheres, muito mais. Elas lutavam por isso. E também o direito de se divorciar. Já havia essa pauta nessa época, né? Claro que ela vai ficar mais forte lá no século XX, mas no século XVIII já havia, né, ali uma questão de pedir por isso, tá? Bom, pessoal, então, o que vai acontecer? A gente pensar, quando Napoleão Bonaparte chega ao poder, ele vai fazer o Código Civil Napoleônico, né? E o Código Civil Napoleônico, ele vai colocar ali
por exemplo, uma submissão da mulher ao homem na lei, né? Então a mulher, por exemplo, que tentasse fugir de casa ia ser considerada como louca, né? Então a mulher inclusive ia ser tratada no mesmo nível que uma criança. Então era como se a mulher estivesse sob a tutela do homem. Então assim, foi um revés que aconteceu, né? Aí nesse momento. Bom, pessoal, o século XIX vai passar, as mulheres elas vão continuar reivindicando, as lutas elas vão acontecer nos Estados Unidos, né? Na Inglaterra, na França, mas mais forte mesmo vai acontecer na Inglaterra. E aí, pessoal, também vai se espalhar para a Nova Zelândia, né? Isso é um detalhe importante, porque em 1893 vai acontecer do movimento sufragista, né, ganhar força lá na Nova Zelândia, tá? Porque que vai acontecer? Cada vez mais é o movimento sufragista porque vai ter a ideia do sufrágio universal para as mulheres, né, que é o voto universal para as mulheres. Chega lá na Nova Zelândia e aí nós teremos uma grande contribuição que é da Kate Sheppard, tá? Quem foi a Kate Sheppard? A Kate Sheppard foi uma mulher nascida na Inglaterra que resolveu se mudar para a Nova Zelândia na década de 60 do século XIX, né? Então, chegando na Nova Zelândia, o que vai acontecer é que ela vai cada vez mais participar de algumas organizações, como igrejas, associações de bairro, e vai começar a falar cada vez mais sobre a questão dos direitos das mulheres, né? Então era uma coisa que já se falava na Inglaterra, ela vai levar isso para a Nova Zelândia. E aí vai começar a fazer, a partir dos anos 80 do século XIX, petições, vai começar a investir nesse movimento. E aí, cada vez mais ela vai distribuir panfletos, ela vai contar com a ajuda do marido também para isso, vai escrever sobre a necessidade das mulheres reivindicarem o direito ao voto, principalmente, e os outros direitos também, né, como aqueles que a gente já comentou aqui, né, como o direito aí ao divórcio, enfim, a igualdade no casamento, a educação, tudo isso ela vai reivindicar, mas principalmente o direito ao voto. E aí, em 1893, ela vai conseguir 30 mil assinaturas e vai mandar para o parlamento da Nova Zelândia. Então, com toda a comoção que ela gerou, toda a movimentação, ela conseguiu fazer com que o parlamento olhasse para a questão e aceitasse. E assina, então, em 1893, o direito ao voto feminino, né? Então, ele é legalizado pelo parlamento neozelandês nesse ano. Então, foi em 1893, tá? Então, isso é importantíssimo. Logo depois, alguns anos depois, aí, já na virada para o século XX, vão acontecer mais movimentos em outros países para também tentar essa legalização, tá? Então, a Kate Sheppard é muito importante aí para o movimento feminista nessa fase que nós estamos falando, tá? Bom, além disso, pessoal, nós temos também as sufragistas da Inglaterra, né, que vão ser muito importantes também. Então, lá em 1897, a Millicent Fawcett, ela faz a primeira organização de maior vulto, mas não era tão não vai ser tão grande quanto a outra que virá depois, tá? Então a União Nacional pelo Sufrágio Feminino vai ser a primeira organização importante, mas a maior ainda que ela vai ser a da Emmeline Pankhurst, né? Que vai ser a União Social e Política das Mulheres, aí fundada em 1903, tá? Então o que acontece? Vou sumir minha tela aqui para vocês poderem ver melhor. Então, pessoal, a Emmeline Pankhurst vai ser uma grande líder desse movimento. Ela também fazia piquetes, ela fazia barricadas, ela distribuía panfletos, ela lutava contra a polícia, foi presa pelo menos 8 vezes, né? E aí, pessoal, ela vai então ser uma líder aí ativa, né? Que não vai ficar só no pacifismo, né? Ela vai também usar de meios ali mais diretos, né? Então, assim, vai ser realmente um movimento rebelde, um movimento ali de tentar conseguir esses direitos para as mulheres, né? E aí vai, enfim, partir para a agitação mesmo mais forte. Uma companheira dela de luta foi a Anne Kenney, né? Então, que também foi presa algumas vezes, tá? Então, essas mulheres, as sufragistas, elas vão realmente brigar pelos direitos políticos, né? Pelos direitos
aí do voto, né? Então, pessoal, vai ser uma movimentação muito intensa aí dessas mulheres, tá? Da sufragista 13, a Emily Davison fazer algo muito forte, que vai ser o seguinte, tá aí a foto dela, que ela, como uma das grandes expoentes aí do movimento, vai chegar ao ponto de invadir ali, né, entrar na pista de corrida, né, de hipismo, né, corrida de cavalo, onde o rei George V costumava usar o seu cavalo ali para competir, né, colocava ali o seu cavalo para ser um dos competidores. E aí vai acontecer da Emily Davison se jogar na frente do cavalo, né? Então a Emily Davison vai acabar não resistindo aos ferimentos e vai morrer, tá? Esse incidente, né, esse ato acabou gerando uma comoção geral na Inglaterra, inclusive no próprio rei, né? Ela conseguiu chamar a atenção da coroa inglesa e da família real e também de toda a população da Inglaterra. Tanto que está aqui a imagem do funeral dela. Então chocou todo mundo, né, quando ela se jogou na frente do cavalo. Então isso foi em 1913, tá? Aí no ano seguinte, importante a gente lembrar, teve a Primeira Guerra Mundial começando, a Inglaterra foi para a guerra. Então os homens foram para a guerra e a Inglaterra precisava de pessoas para trabalhar nas fábricas de armamentos. Quem vai fazer essa função? As mulheres. As mulheres vão ser essenciais nisso, né, em produzir as armas, né, para defender ali a Inglaterra. E aí, pessoal, isso vai fortalecer muito aí a pauta das sufragistas, né, pelo direito ao voto. E aí, em 1918, né, logo depois da guerra terminada, a Inglaterra vai conceder o direito ao voto para as mulheres, finalmente, tá? Depois de tudo isso. Então, esse foi o movimento sufragista da Inglaterra, também foi importante para a história do movimento feminista. Consegue então o direito ao voto, nesse ano que eu falei, 1918. 2 anos depois, nos Estados Unidos também acontece a mesma coisa, tá? Só que o movimento nos Estados Unidos foi bem menos violento do que o da Inglaterra, né? Era mais atuações ali por meio de sindicatos, por meio de lideranças políticas, né? Por meio ali de coleta de listas, de assinaturas, né? Mas não chegou a ter a violência que o movimento inglês teve, né? Não chegou a ter a profundidade que o movimento inglês possuía.